Temos agora connosco o Jorge Graça, Chief Technology Manager, Officer, uma série de coisas da nós, responsável por tudo o que pode correr mal. Era disso que estávamos a falar há bocado. O Jorge é também membro da Comissão Executiva da nós. E o Jorge traz-nos aqui, estávamos aqui a falar um bocadinho em backstage, traz-nos uma apresentação muito engraçada. A nós aderiu também a este desafio que fizemos, de ter as nossas organizações a discutir, a promover estes momentos de reflexão, a discutir tópicos quentes dentro de casa, desafios, oportunidades, onde é que estamos. Convidaram peers, convidaram um C-suite interno de áreas completamente diferentes da organização, de processos, do negócio, da tecnologia e na verdade acabaram por estar a discutir muito tempo, ou quase tudo, à volta de um tema muito engraçado que é o tema da felicidade dentro da vossa organização. Porque eu sou vosso cliente e penso sempre que vocês têm que ser muito infelizes. Porque eu estou sempre tão zangado com vocês enquanto cliente, se as minhas zangas, com vocês, com nós e como estava com os outros todos, se as minhas zangas chegam de facto às mesas de decisão e de trabalho diariamente, vocês têm que viver um ambiente especialmente infeliz e amargurado com as zangas dos clientes e com os... Porque os momentos bons em que tudo funciona não vos chegam, na verdade, não é? É para isso que existem. Exatamente. Portanto, a vossa reflexão é muito engraçada, é sobre como é que num dia-a-dia tão complexo, não é? Tanta exigência, vocês usam a inteligência artificial para fazer um boosting da felicidade da organização e do vosso ecossistema. Portanto, tenho muita curiosidade enquanto cliente de nós. Muito bem. Em saber como é que lidam comigo lá dentro. Está bem. Muito obrigado. Seta verde para a frente. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Antes de mais, aqui um agradecimento ao convite, é um prazer. E pegando aqui um bocadinho no desafio, que agora elevamos aqui um bocadinho as expectativas, efetivamente, quando nos desafiaram a participar e nos lançaram este tópico, o tema gerou bastante reflexão e bastante discussão interna, porque reunimos a equipa de várias áreas até para debater um bocadinho a temática e, efetivamente, muita da discussão andou à volta da palavra happiness, da palavra felicidade e como é que nós deveríamos interpretar a palavra felicidade no nosso contexto. E, portanto, porque isto, problemas de otimização, a partir do momento que nós conseguimos destilar o problema para uma fórmula é mais fácil. O problema é como é que nós conseguimos tentar, de certa forma, destilar até essas funções e até esses atributos. E, portanto, nós começamos aqui um bocadinho e eu, procurando uma definição de felicidade, se procurarem, há milhares de definições de felicidade, eu esta encontrei e escolhi quase de forma random na internet, mas mas muito anda à volta de um conceito de subjetividade. A felicidade é, por definição, um espectro de emoções que, quando se materializa em cada pessoa, e definida por cada pessoa em cada instante no tempo, resulta num estado de felicidade. E, portanto, estamos sempre a lidar com um elemento de extrema subjetividade. O que depois nos lança um desafio num contexto como estamos aqui a falar, entre estarmos a falar da aplicação ou de Artificial Intelligence ou Machine Learning, como é que nós vamos atrás dessa subjetividade? Como é que nós conseguimos pôr uma componente, se quisermos, mais grounded, mais real a esta subjetividade? E, portanto, eu tentei, não sei se consegue ver perfeitamente, tentámos aqui ilustrar, e se quisermos isto funciona um bocadinho como um mind map, de tudo o que nós temos aqui à volta, num contexto de um operador de telecomunicações que anda à volta da felicidade. E não há uma fórmula. Eu gostava de que existisse uma fórmula para a felicidade, mas ela efetivamente não existe, sendo que, num contexto de um operador de telecomunicações, tipicamente as interações que existem e o tipo de relacionamento que existe tem sempre uma conotação, como nós estávamos aqui a brincar ao início, uma conotação sempre com uma carga relativamente negativa, porque muitos dos contactos que temos e muitas das interações que nós temos acabam por ser derivadas ou originadas de momentos de dor por parte dos clientes. E, portanto, desde realidades em que nós temos que lidar com uma diversidade ao nível das pessoas, lidamos com diferentes tipos de pessoas, muitas das vezes não sabemos quem é essa pessoa,
temos clientes ou temos relações ao nível do agregado familiar e, portanto, temos uma massa de gente ou um agrupamento de pessoas que nós não conseguimos distinguir quem são. Temos realidades ao nível das empresas, temos realidades de diferentes tipos de serviços. Um serviço móvel tem um grau de utilização e um grau de presença na vida das pessoas distinto da televisão ou da conectividade, e cada um deles acaba por ter padrões distintos em termos das expectativas que são criadas do lado das pessoas. Tenho uma realidade em que as pessoas contactam comigo 24 horas, portanto, ao longo do dia, todos os momentos do tempo, eu tenho um contínuo de contactos e também tenho um contínuo de touch points. E, portanto, eu posso ter um cliente que inicia uma jornada comigo online, passa por uma loja e depois termina a transação ou finaliza a interação que tem comigo num ambiente telefónico. E, portanto, nós temos toda esta complexidade que se soma, e todos estes vetores que aqui estão, todas estas relações que aqui estão, acabam por contribuir para a felicidade. Neste caso, em muitas das situações, uma redução de dor, em que nós queremos que o seu cliente se contacta-nos com um problema, nós conseguindo resolver e conseguindo superar as expectativas, acaba por transformar isto num momento de felicidade, mas esta é a nossa realidade e o nosso desafio. E, portanto, nós quando falamos de felicidade e como é que atiramos a analítica para cima, nós temos se quisermos, esta realidade e este contexto que temos que interpretar. E, portanto, a pergunta que depois vem é como é que nós lidamos com esta complexidade e como é que nós usamos as ferramentas, quer de Machine Learning, quer de Artificial Intelligence, para tentar endereçar as interações que temos com os clientes numa realidade em que eu tenho uma máquina. Eu tenho uma máquina de serviço, eu tenho uma máquina de contacto, eu tenho os touchpoints, que é constituído, seja ou por websites, ou por pessoas, ou por call centers, e, portanto, tenho uma máquina que é relativamente inflexível, porque tem que ter um conjunto de processos e procedimentos pré-definidos, mas que, de certa forma, tem que depois ser capaz de acomodar esta subjetividade, interpretar a subjetividade e adaptar as reações exatamente a essa realidade. E, portanto, a maneira como nós tentamos fazer isto é tentar, e eu vou procurar ilustrar um bocadinho como nós tentamos agrupar a abordagem por algumas zonas, vou usar este mind map um bocadinho para tentar ilustrar áreas onde desenvolvemos algoritmia e onde temos ferramentas para nos ajudar exatamente a tentar pôr alguma racionalidade na subjetividade. E começando, se quisermos, um bocadinho mais pela lógica, mais aqui o canto superior esquerdo, nós temos muito trabalho e os exemplos, as caixinhas têm produtos ou algoritmos, são nomes internos que nós damos, mas que já estão em produção e que estão em funcionamento. Temos muito à volta de aprofundar a nossa capacidade de conhecimento do cliente, ou seja, inferir realidades como um agregado familiar, perceber o que é que está por trás do agregado familiar. Um consumo de televisão é um somatório de consumos de N pessoas que estão por detrás da televisão. Um consumo de internet ou de uma conectividade tem por detrás um conjunto de realidades diferentes. Posso ter o pai que está a fazer uma videoconferência e o filho na mesma conectividade que está a fazer gaming online. A perspectiva com que eles olham e medem a qualidade do serviço é condicionada por essa conjugação, sendo que eu não sei à partida quem está. Temos muito trabalho e temos uma capacidade mais de fazer inferência sobre, efetivamente, qual a natureza dos nossos clientes, e temos bastante trabalho feito nessa zona e com resultados bastante poderosos. Do canto superior direito é provavelmente a área que nós temos mais desenvolvida, também porque temos uma base analítica e de logging e de informação que vem do lado da rede, que é bastante forte. Nós temos bastante algoritmia desenvolvida em produção nessa dimensão, para além daquilo que temos ali de Network Optimization, Network Deployment, que já está em funcionamento e com resultados bastante positivos, até neste último lançamento que fizemos agora do 5G, muito apoiado com isto e permitiu-nos ser mais rápidos do que os outros, já é um impacto direto daquilo que temos em produtivo, mas temos muito à volta, e se calhar chamaria ali a atenção para o Healing, que é provavelmente um dos algoritmos ou produtos, diríamos,
mais interessantes que nós temos, em que nós, dando um passo atrás, os nossos serviços, eu consigo medi-los por níveis de serviço discretos. Eu consigo saber exatamente o uptime da máquina, a velocidade que está em cada momento, etc. E, portanto, nós temos uma algoritmia que chamamos Healing, em que, na prática, criamos um conceito de dívida técnica e, em cima desse índice de a minha falha de cumprimento versus aquilo que está pré-definido, para cada tipologia de cliente, eu identificar qual o grau de dor ou de insatisfação e, em função disso, determinar o meu grau de proatividade ou as medidas que eu devo fazer. É um algoritmo que está em produção e com um impacto absolutamente fantástico em termos do que é a percepção de qualidade dos nossos clientes na nossa rede. Passando um bocadinho para a dimensão do canto inferior direito, temos muito a ver com o tempo e com o acumular do tempo. Nós não só temos os instantes no tempo em que as pessoas nos contactam e usam os nossos serviços, mas também temos o acumulado das experiências ao longo do tempo. E aqui temos também já em funcionamento vou chamar a atenção para duas. O Smart Pairing e o Best Time to Contact são duas ferramentas que nós temos. O Smart Pairing, em particular, dá-nos a capacidade de nós conseguirmos identificar, quando um cliente nos contacta ou interage connosco, eu saber, e com uma probabilidade ou com uma expectativa sobre o que é que ele me está a contactar, eu conseguir identificar qual o melhor ponto de contacto disponível naquele instante do tempo para interagir com o cliente. E, portanto, um algoritmo parece relativamente simples de explicar, com um grau de impacto em termos de feedback por parte do cliente e na velocidade a que conseguimos resolver os processos, extremamente poderoso e com muito sucesso. Indo aqui um bocadinho para a quarta dimensão, se quisermos, da nossa realidade, e onde aqui também temos bastante trabalho feito, um bocadinho à volta das jornadas dos clientes e à volta das interações que vamos tendo, a natureza da omnicalidade que está na base das relações, de praticamente todas as relações que temos com os clientes. Portanto, aqui temos bastante trabalho feito, temos, para além do, não vou mencionar o muito tradicional Next Best Offer, que tem uma característica mais comercial, mas falaria um bocadinho daquilo que fazemos ao nível de Sentiment Analysis, perceber, à medida que as interações vão ocorrendo, como é que o sentimento ou qual é a interpretação que os clientes estão a ter ao longo dessa interação é bastante poderoso, permite-nos perceber se estamos a endereçar e a fazer um percurso correto em termos de descodificar o problema e a ajudar o cliente a resolver o problema da maneira certa, com o ritmo certo, com a velocidade certa, com os termos certos. Tem bastante, novamente, parece uma coisa pequenina, mas acaba por ser bastante poderosa. Chamaria também o tema ali do Detractor. O Detractor é uma algoritmia que nós usamos exatamente para identificar padrões que levam a uma percepção de qualidades negativa extrema. Ou seja, é o extremo de, seja por que razão for, nenhum cliente é igual. Eu posso ter clientes que são hipersensíveis a um determinado serviço e não a outro, e vice-versa, e, portanto, é tentar perceber exatamente qual o padrão, consoante a informação que eu consigo perceber, de clientes que se estão a aproximar de um threshold de dor muito grande. E, portanto, ser capaz de antecipar isso e intervir antes desse threshold ser passado é a chave e da algoritmia que nós temos em campo e estamos a utilizar também com bastante sucesso. E, portanto, um bocadinho tirando, se já temos a resposta ou se alguma vez vamos chegar a uma resposta. Eu diria que, em termos de, no nosso contexto, novamente, tentar chegar a uma maior assertividade sobre o que é que faz um cliente feliz, há um caminho, eu acho que ainda temos algum espaço para melhorar, mas achamos que estamos perto de conseguir ter uma visão relativamente holística, ou mais, digamos assim, mais dentro destas dimensões que estou aqui a ilustrar,
bastante mais sólida sobre o que é que efetivamente leva à felicidade ou à perda da felicidade com a utilização dos nossos serviços. Um bocadinho olhando para a frente, onde é que nós vemos este ecossistema de vetores a convergir para a equação da felicidade a evoluir? Eu diria que há bastante trabalho a fazer, ou ainda temos trabalho a fazer, no canto superior esquerdo, na parte do conhecimento do cliente, fazer uma melhor descodificação do grau de importância que cada utilização tem para cada utilizador, ou seja, perceber exatamente se é a conectividade em casa, se é a conectividade on the go, se é o ter acesso a vídeo on the go, conectividade Wi-Fi, cobertura Wi-Fi, etc. Fazer um nível adicional de descoberta em cima do que é que contribui e o peso que isso tem para cada um dos clientes. Acho que há espaço aí para fazer. E o passo a seguir também ao nível passarmos para real time, trazermos e levarmos o nível de accuracy que temos e apertar mais o tempo, o lead time que temos entre ler a informação e ser capazes de efetivar. E em muitas das coisas que aqui temos, já temos alguns exemplos de automatic self-help, em termos de proactive incident detection, mas avançar ainda mais para uma lógica de closed loop, ou seja, tirar ainda mais o elemento humano e tornar a algoritmia numa lógica em si, um circuito fechado, em que eu consigo ser ainda mais rápido e mais proativo e mais eficiente a acionar. Para fechar, um bocadinho, deixava aqui as notas, um bocadinho os ensinamentos, de forma muito resumida, do que é que tem sido a nossa experiência nesta pursuit of happiness. É uma jornada, é um caminho, que é relativamente longo. Nós temos bastantes anos acumulados na perseguição deste objetivo. A segunda nota que eu faria, está aqui um bocadinho, don't lose track of the goal, e está com o goal. Depois aquela quote que ali está eu gosto bastante, depois, quando pedia para depois lerem com mais atenção e refletirem um bocadinho sobre ela. É fácil nestes domínios ir por rabbit holes e apostar em alguns vetores e andar à procura de ganhos incrementais. Acho que é sempre importante dar um passo atrás e tentar perceber a equação como um todo e perceber exatamente qual o peso de cada uma das componentes para irmos atrás do centroide da felicidade do cliente. E, portanto, há aqui esse risco, é um risco real e, portanto, trabalhar de forma proativa, sempre tentando ter a visão global, é um ensinamento importante. E o terceiro é que os resultados existem. A jornada que nós fizemos, eu classificaria como uma jornada de sucesso. Nós, com o deployment efetivo destas ferramentas com impacto em ações concretas para o cliente, tem demonstrado o seu valor. Nós temos visto ganhos grandes materializados nos tradicionais indicadores de qualidade, NPS, Net Scores, etc., em algumas das jornadas que são chave para nós e, portanto, mesmo sendo um caminho grande, mesmo tendo estes pitfalls e estes riscos de uma pessoa de vez em quando encarrilar e ir um bocadinho pela beleza do algoritmo em alguns caminhos, os resultados estão lá, isto é uma realidade e, portanto, claramente uma avenida que já está madura e à disposição de todas as empresas. E basicamente era isto que eu queria partilhar com vocês. Obrigado. Também, eu estava atento ali ao quote que fizeste, que assinalaste e é interessantíssimo, de facto, faz pensar. Privilégio enorme ouvir a tua apresentação e com tudo o que nos traz, não é? Porque de facto, os vossos desafios eminentemente tecnológicos são tão grandes, mas no fundo, quando convergem para algoritmar a operação, sim, com a felicidade no centro, não é? É de facto um desafio per si, tem que ser muito entusiasmante para as vossas equipas internas, sim, trabalharem. Obviamente aqui esquecendo-se de nós clientes, porque não interessa, porque é só o que interessa. Não interessa no sentido, acho que é uma área, efetivamente só o que interessa. Na nossa realidade, tendo todos estes desafios, nós temos uma coisa que é bastante atrativa e interessante, é que informação não nos falta, dados não nos faltam. Exatamente. Cada problema tem sempre à partida um desafio de descoberta qual é o ângulo que eu vou utilizar, que acho que do ponto de vista intelectual
é fascinante. Nós temos pulo e, de certa forma, ainda só estamos a tocar em alguns destes pontos, porque com tudo o que nós estamos a ver a chegar, a realidade, à medida que nós conectamos mais coisas, à medida que temos mais devices conectados, a realidade que nós estamos a ver com a famosa Internet of Things, que agora finalmente vai se tornar uma realidade, com a disponibilização agora de tecnologias como o 5G e afins, vai tornar isto ainda mais fascinante. Eu acho que os próximos anos vão ser bastante desafiantes e interessantes do ponto de vista intelectual, para quem estiver aqui nesta sem dúvida nenhuma. E vão ser levantadas questões que da parte da tarde vamos endereçar com foco muito especial, que o grande território da ética, não é? Sim. Porque tudo o que tivemos a ver ao longo da manhã, na verdade, acabou por ir deixando de parte essa dimensão do debate da ética em cima dos temas todos, mas vamos endereçá-la da parte da tarde. Em particular, se me permites, nós temos essa questão, e aparece-me, em particular quando eu disse aquela nova fronteira que nós estamos a chegar, que é a lógica de ter um sistema em closed loop. Em particular nessa altura, enquanto tu tiras totalmente o elemento humano da equação e tu dizes, este algoritmo agora está a correr sozinho, levanta-te aqui questões complexas de resolver. Jorge, muito obrigado uma vez mais a nós por terem aderido também ao desafio, por terem feito esta reflexão e terem trazido estes takeaways que vão ser partilhados com toda a comunidade na próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Até já.